Pensa só, se a casa está uma bagunça, será que a mente também não está? Pois é, existe uma conexão superpoderosa, quase invisível, entre o nosso espaço e o nosso estado mental. Hoje, a gente vai desvendar como a sabedoria japonesa pode nos ensinar a organizar não só a casa, mas também a mente, dedicando só 12 minutinhos por dia. Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta é bem mais profunda do que se imagina. Porque, olha, a desordem física não é só uma questão de aparência, de estética. Ela tem um impacto direto na nossa saúde mental, no nosso bem-estar. E aqui está o pulo do gato. A neurociência explica isso pra gente. O nosso cérebro, ele percebe cada objeto fora do lugar como se fosse um problema para resolver. E isso acaba criando um sinal de estresse constante, sabe? Um ruído de fundo que vai esgotando a gente sem nem percebermos de onde vem. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente entender a solução, primeiro a gente precisa entender a ciência por trás dessa sensação de sobrecarga que a desordem causa. A lógica é bem direta. Um ambiente caótico força o cérebro a processar um excesso de estímulos visuais o tempo todo. Isso gasta uma energia mental preciosa, uma energia que poderia estar sendo usada para criar, para focar ou simplesmente para relaxar. E o resultado? Cansaço e irritabilidade, muitas vezes sem um motivo aparente. E os sintomas são reais. A Fonde até menciona o caso de uma paciente, a Vera, que sofria de insônia há anos. E a causa não era só química. A casa dela estava cheia do que chamaram de fantasmas emocionais, objetos de um passado mal resolvido que, literalmente, não a deixavam descansar. A desordem física mantinha a ferida emocional ali, aberta. Olha, o contraste é impressionante. De um lado, um cérebro sobrecarregado no meio do caos. Do outro, um cérebro em paz no ambiente organizado. A diferença é gritante. Sair da desordem para a ordem é como tirar um peso enorme da mente, permitindo que o sistema nervoso finalmente se acalme. E isso nos leva da ciência do problema para a filosofia da solução. A cultura japonesa, por exemplo, já entendeu essa conexão há séculos. E isso não é sobre espiritualidade, não. É neurociência aplicada na prática. Um ambiente limpo e funcional não é só agradável de se ver, ele acalma o sistema nervoso. A ordem do lado de fora cria as condições perfeitas para a paz interior florescer. Então, como a gente pode aplicar essa filosofia de um jeito prático? Bom, a abordagem se baseia em 3 pilares, 3 eixos que transformam a intenção em realidade. Esses são os 3 hábitos centrais que a gente vai explorar agora. Eles formam um roteiro que é simples, mas ao mesmo tempo muito poderoso para reprogramar nossa relação com o espaço e, por consequência, com a gente mesmo. Esse primeiro hábito, o da ação, ele combate diretamente aquela mania de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo que só cria mais bagunça. Ao focar em concluir uma pequena ação antes de começar a próxima, a gente treina o cérebro a focar e a finalizar tarefas. É uma prática que começa com um sapato ou um prato, mas que se estende para projetos bem maiores na vida. O segundo hábito é sobre criar sistemas. Quando cada coisa tem o seu lugar definido, a energia mental que a gente gasta procurando chaves, documentos ou o controle remoto simplesmente desaparece. Isso não é sobre ser rígido, é sobre ter liberdade. Liberdade da frustração e do tempo perdido. E o terceiro pilar, a mentalidade. O Danshari é muito mais do que só descartar coisas, é um exercício de olhar para dentro. Ao questionar o papel de cada objeto, não abrimos apenas espaço físico, mas principalmente espaço mental e emocional para o que realmente importa. E o mais interessante é que, quando esses pequenos hábitos são colocados em prática, eles criam uma onda de mudanças positivas que vai muito, mas muito além das paredes de casa. É que a ordem é contagiante. A clareza que surge ao organizar um armário pode, de repente, se transformar em mais foco para as metas de carreira ou até para organizar as finanças pessoais. E isso ilustra de forma brilhante a conexão com o dinheiro. A Fonte conta a história de um casal que, ao organizar a casa, descobriu que tinha 3 liquidificadores. A desorganização não é só caótica, ela custa caro. Organizar é também uma forma de cuidar da saúde financeira. E aqui a gente volta para o cérebro. A história do Carlos, um executivo que já não conseguia mais executar os projetos, é um exemplo perfeito. Ao praticar o hábito de concluir pequenas tarefas domésticas, ele reabilitou a capacidade do cérebro para a conclusão, o que transformou completamente o desempenho dele no trabalho. Tá, então por onde começar? A beleza dessa abordagem está justamente na sua simplicidade e em como ela é acessível para qualquer pessoa. Apenas 12 minutos. É um compromisso tão pequeno que se torna quase impossível de recusar.
Não se trata de fazer uma faxina gigante no fim de semana, mas de um pequeno investimento diário que, com o tempo, gera resultados extraordinários. Para começar, é preciso abandonar o perfeccionismo. A história da professora Sônia, que ficava paralisada pela ideia de ter que fazer tudo perfeito, é um grande alerta. O objetivo aqui não é a perfeição, é o progresso. Fazer um pouquinho a cada dia é infinitamente melhor do que ficar esperando o momento ideal que nunca chega. E aqui está o segredo. Um segredo baseado na neurociência. Se a gente ficar esperando a vontade de arrumar aparecer, podemos esperar para sempre. A chave é agir primeiro, mesmo que seja por 1 minuto. A própria ação gera aquele sentimento de realização e a motivação para continuar. E isso nos leva a um convite à ação. Não para amanhã nem para segunda-feira. Para agora. Olha ao redor. Qual gaveta, qual prateleira ou pequeno canto pode ser o ponto de partida? A transformação da mente pode começar com um único objeto, agora mesmo, nos próximos 12 minutos.